Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Papers Update, aqui do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Esse videocast, pessoal, a gente busca os artigos mais relevantes, mais recentes sobre os temas que estão sendo mais falados aí na psiquiatria para trazer para vocês e vocês conseguirem se manter atualizados no dia a dia. A gente sabe que o tempo do médico é escasso, né? Por isso que a gente valoriza esse tempo, buscando aí conseguir os artigos mais importantes para a prática clínica de vocês. Pessoal, nesse videocast aqui nós temos o prazer de receber o Dr. Wagner, Dr. Wagner Gurgel, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em psiquiatria no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, de 2014 a 2017, com residência em psiquiatria da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, Dr. Wagner é psiquiatra da infância e adolescência, finalizando também o doutorado, agora na reta final, né, Dr. Wagner? Em psiquiatria da infância e adolescência também pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Dr. Wagner é médico assistente do PROTAD, o Programa de Atendimento, Ensino e Pesquisa em Transtornos Alimentares na Infância e Adolescência. Então, um ambulatório super específico aqui na cidade de São Paulo, um ambulatório de excelência. Então, Dr. Wagner, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente também. É um prazer, então, aí, atender esse convite e poder falar de temas que sou tão caro aí, né? De alguns artigos e atualizações que são importantes para a formação. Perfeito, Wagner. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo artigo. O artigo denominado Attention Deficit Hyperactive Disorder, da Nature Reviews, Disease Primer. Então, vamos buscar, né, Dr. Wagner, o que a Nature diz sobre o TDAH. Então, o artigo foi publicado em 2024, pessoal, um artigo super recente aí. As principais instituições, né, a Sunny Upstate Medical University nos Estados Unidos, Monash University na Austrália, Instituto Karolinska na Suécia, né, um instituto de renome, já abordamos aí o instituto em alguns outros videocasts aqui também. Foi uma revisão publicada em fevereiro de 2024, então um artigo super relevante e super recente. Então, Dr. Wagner, o que esse estudo investigou? O que a Nature Review fala sobre TDAH? Fique à vontade aí para iniciar. Bom, obrigado, Marcelo. Então, acho que é um bate-papo, né? Acho que a gente poder falar sobre essa grande revisão, né? Acho que do que eu diria ser realmente aí o Dream Team do internacional, né? Do mundo inteiro relacionado ao tema, né? Especificamente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os maiores pesquisadores, né? De alguma maneira, se reunindo aí nessa revisão publicada aí no ano passado. E um ponto de start, né? Um ponto de início, muitas vezes, para quem está interessado no tema. Acho que, né, a partir aqui da aula também, fazer uma revisão mais ampla e ter a oportunidade de aprofundar, né? Lendo não só esse, mas, né, as referências mais especificamente. O que ele vai tratar? Ele vai tratar de uma revisão muito ampla, né? Tanto do ponto de vista histórico, conceitual, diagnóstico, fatores etiológicos, tratamentos e perspectivas futuras também na área especificamente do TDAH. Dando start aí então para a prevalência, né? Acho que a separação ou as discussões em relação às prevalências do transtorno de déficit de atenção nas diversas faixas etárias, que é um outro grande ponto, ou modificações que aconteceram até não tão recente, mas aí pelo menos estamos falando aí de 12 anos de DSM-5, onde a gente teve mudanças na faixa etária, nos pontos de corte, do ponto de vista de critério diagnóstico, e que isso a gente começa a caminhar para não tá tão atrelado a esse dado, né, esse ponto de corte especificamente, porque a evolução, né, a identificação mesmo do ponto de vista epidemiológico nas diversas faixas etárias vai mostrando que elas são cada vez mais homogêneas, né? Talvez a gente tenha mais disparidades nas formas como a gente consegue, né, fazer o diagnóstico e identificar em cada uma delas, mas o em geral, e que é persistente, que é a prevalência mais conhecida e que se mantém, né, quando a gente pensa em meta-análises mais criteriosas, em torno de 5% na faixa etária escolar, na faixa etária onde a gente acaba identificando mais o TDAH entre 7 e 18 anos.
Proporção homem e mulher, em torno de 2,4 na população geral, né? 2,4 homens para uma mulher na população geral, em torno de 4 para 1 em ambientes ou em amostras clínicas. A tendência da identificação mais dos transtornos de neurodesenvolvimento também, né? No sexo masculino, como a gente vai ou conhece aí mais da epidemiologia geral. Persistência na idade adulta. A gente vai ter em torno de 2/3 das crianças mantendo sintomas que tenham prejuízo. Acho que aí é um outro grande aspecto dessa evolução do diagnóstico relacionado ao TDAH, da identificação de como é que o TDAH, não só como ele nasce, como é que ele se desenvolve ao longo da adolescência, início da idade adulta. Na própria idade adulta, onde, né, a transição, o número de critérios diagnósticos que acabam sendo reduzidos para conseguir identificar melhor, né, os pacientes na idade adulta por conta dessa transição que tem a ver com o próprio neurodesenvolvimento, né, desenvolvimento de córtex pré-frontal, desenvolvimento de áreas que estão mais envolvidas, então eu tenho uma diminuição do número de sintomas em geral. A apresentação muda, né, Wagner? Isso. Não é aquele adulto que vai ficar pendurado no lustre ali, né? Então é outro tipo de apresentação. Ele vai aprendendo com o ambiente, ele vai se regulando aí por regras, né, ou normas também mais sociais. Ao ponto que, mesmo tendo a redução do número de sintomas, eu não tenho necessariamente a redução do prejuízo. O prejuízo clínico vai ser mais duradouro, né? O fato de eu já ter tido prejuízos relacionados à presença desses sintomas em algum ponto da infância e da adolescência, que acabo carreando isso aí para a idade adulta, e é onde o foco de identificar mais esse prejuízo acaba sendo uma forma de identificar melhor os pacientes nas faixas etárias adultas, e hoje também, né, a gente pensa aí até a identificação dos pacientes idosos, a correlação do TDAH com os quadros demenciais, quadros cognitivos, tem pesquisas bem interessantes nessa área. Em torno de 2,5%, se a gente pensa aí na faixa etária adulta, 2,5% da população, diminuído para em torno de 1% nos adultos mais velhos, mas, como eu falei, é uma área ainda em expansão de a gente conseguir identificar melhor os pacientes e não necessariamente que essa epidemiologia diminua tanto. Tem outros fatores que influenciam aqui. Por que diminui, né, da idade adulta para os adultos mais velhos? Porque o paciente com TDAH morre cedo. Paciente TDAH tem, em geral, e é uma correlação clínica importante de desfechos de longo prazo, de aumento de mortalidades por causas gerais, por desfechos relacionados, por exemplo, a acidente, né, o fato de os sintomas causarem prejuízos que leva ele a ser mais impulsivo e se envolver em briga, né, uma briga num bar, né, em algo que pode efetivamente comprometer, né, a vida. Que é uma coisa que às vezes não é tão falado, né, Wagner? O pessoal às vezes tem receio dos psicofármacos, né? Pessoal, a gente vai chegar lá de psicoestimulante, mas os riscos também de não tratar, né, o TDAH, o que aquela pessoa pode não só se colocar em risco, mas também deixar de conseguir durante a vida, né, relacionado à doença. Um tanto em que, com certeza, né, se distanciar da ideia de TDAH ser um transtorno acadêmico, né, da identificação, até porque a gente fala de idade escolar, né, a faixa etária que é mais comum, mas não que seja um transtorno que tenha a ver só com prejuízo acadêmico, a criança que não alfabetiza, a criança que tem problema, né, na escola. Isso é um dos prejuízos. É muito mais claro o quanto esses prejuízos são pervasivos em várias áreas da vida e que são duradouros até mais do que a própria presença de sintomas, como eu falei. Subdiagnósticos em populações mais minoritárias também é algo que a gente ainda precisa muito avançar. Do ponto de vista de comorbidades, a comorbidade é a regra. Acho que aqui é uma fala que é mais comum a gente até ouvir na psiquiatria da infância e adolescência, né? E se a gente está lidando com um transtorno que é do neurodesenvolvimento, a gente está sim falando de um quadro que é crônico, né? Um quadro que per si vai ser crônico ao longo da vida e que vai acumular, né, prejuízo e muitas vezes acumular comorbidades. Então, esse é um dos desenhos até porque a gente vê essas taxas tão altas, né, de comorbidades. Os críticos vão falar que é porque o TDAH não existe, né? Então ele está sendo confundido com outras coisas. Mas não, é mais claro o quanto a gente vê como o TDAH como muitas vezes a base, né? Um fator até predisponente ou preditor da incidência de outros transtornos mentais ao longo da vida pelos prejuízos que o paciente vai carregando ao longo do tempo.
As crianças, um perfil de comorbidades psiquiátricas ali mais, né, até comuns, né, transtorno do opositor desafiador, transtornos de conduta, sintomas mais internalizantes, ansiosos, ou depressivos. Na idade adulta, até pegando um gancho na formação da autonomia, né, na transição ali para o quanto o paciente começa a ter, né, a possibilidade de buscar o uso de substância ou até o que a gente enxerga às vezes como uma busca até por uma automedicação, né, de o paciente acabar procurando e tendo mais risco, tanto por um controle inibitório mais limitado, a dificuldade de dar um freio num comportamento que é mais inadequado, né, e que traria consequências a longo prazo. Porque para enxergar a consequência a longo prazo, eu preciso ter um controle inibitório, eu preciso não, né, conseguir pensar na consequência. E a característica básica do TDAH, a gente está falando de impulsividade, né, de falha desse controle inibitório. Então, o transtorno de uso de substância aparece aí com uma forma mais substancial na faixa etária adulta como comorbidades psiquiátricas. E bem interessante também a relação com comorbidades clínicas, né, somáticas. A obesidade como um fator aí muito bem fundamentado, até do ponto de vista genético, os desenhos ou estudos de correlação onde fragilidades genéticas comuns entre, por exemplo, o TDAH, o transtorno de compulsão alimentar e a obesidade são pervasivos independente do quadro, assim, tipo, o cuidado é pra gente, até como trabalho muito transtorno alimentar, é não confundir que a obesidade não é um transtorno psiquiátrico. Mas um contínuo, muitas vezes relacionado, por exemplo, a controle inibitório, pode ser identificado nesse eixo entre pacientes que têm, em amostras, por exemplo, de pacientes que têm TDAH ou pacientes que não têm TDAH, mas estão em faixa de obesidade, têm falhas de controle inibitório, né, numa avaliação neuropsicológica específica que é similar ou lembra, né, o que a gente vê no TDAH. Às vezes uma intersecção, né, Wagner, mesmo de mecanismos ou fatores de riscos compartilhados, né? Isso. E, né, o caminho, o desenho, como eu falei, desse olhar o TDAH ao longo da vida, né? Então, se eu tenho falha de controle inibitório, a dificuldade de dar limite, a dificuldade de identificação de até de percepção interna, né? De pacientes muito pequenos a gente vê falhas, por exemplo, de percepção da fome, ou crianças muito pequenas que tendem, por exemplo, a ter mais comorbidade com seletividade alimentar por conta de um baixo apetite, mas muitas vezes é sobreposto a esse sintoma de desatenção mais importante que ele não consegue perceber que ele está com fome. E na adolescência, um caminho para a falha de perceber que eu estou cheio, né? Então, a falha da percepção também desse mundo interno, mas junto com essa impulsividade, um risco maior para a gente caminhar para um transtorno de compulsão alimentar. Então, a asma como fatores inflamatórios sobrepostos, mas também com muitos estudos mostrando essa, né, essa comorbidade da criança que dorme mal, a criança que tem dificuldades respiratórias muito precocemente, como ela tem um risco maior de acabar recebendo um diagnóstico de TDAH. Os fatores são não separados completamente do ponto de vista genético como ambientais, mas a gente tem essa correlação e essa sobreposição. Diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, muitas vezes atravessados também pela obesidade, ou outros transtornos de sono aí relacionados tanto a falhas específicas do mecanismo do próprio TDAH. Genética e etiologia, a gente, né, já fui meio en passant, a ideia é instigar também que vocês leiam o paper, que é um paper muito denso, né, do ponto de vista de informação, e como eu falei, é muito, tem aí um grande resumo, né, do conhecimento do TDAH até o momento, mas hereditariedade a gente tem em torno de 80% com base em estudos de gêmeos com de fatores que são, né, vistos aí, né, tipo de sobreposição entre, né, em familiares ou em gêmeos que são monozigóticos, estudos de associação genômica identificando até
23 variantes específicas em losses que levam, né, alterações de 76 genes diferentes, né, tipo, muito próximo do que a gente tem de dado, por exemplo, por transtorno do espectro autista, em torno de 100 genes, pelo menos, já descritos, mas que é uma grande análise combinatória, né, dessas variantes, dessas fragilidades, para a gente ter, né, fenótipos que são tão diferentes, né, a gente tem... por isso também o TDAH é tão único e os transtornos do neurodesenvolvimento podem ser entendidos dessa forma, que é um fenótipo muito específico, mas que tem coisas que juntam eles, né, que os unem. Alguns correlatos ambientais que, né, não são explicados completamente aí por fatores genéticos, mas associação, por exemplo, com lesão cerebral traumática na infância, privação extrema do ponto de vista de cuidados, né, como um fator aí estressor, né, na primeira infância, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, complicações de gravidez e parto que entram também nesse bolo, né, do quanto a gente tem de fatores que vão ser preditores de um aumento de risco, né, de receber um diagnóstico de TDAH posterior. Mecanismos neurobiológicos já bem também, né, fundamentados na literatura. Então, subativação de córtex frontal inferior e córtex pré-frontal dorsolateral. Nome estranho, né? Um nome difícil, mas para a gente falar de áreas que estão, de alguma maneira, falhando, né, em ativação. Uma das vias que leva a esse, por exemplo, falhas de ativações de áreas específicas tem a ver com que a gente chama de Default Mode Network, né? Então, essas áreas do cérebro que estão ativadas enquanto você está em repouso, enquanto você não estaria usando o seu cérebro, enquanto você não está usando, né, efetivamente o seu cérebro tem áreas específicas que estão ativadas, até porque você está acordado, você está alerta. E uma das descrições e que, né, uma das formas, né, que isso interage para que eu tenha os sintomas do TDAH é essas áreas que estão ativadas durante o repouso interferindo em áreas sensíveis como da atenção e do controle inibitório. Então, mesmo quando o cérebro do paciente do TDAH não está fazendo nada, ele está fazendo muita coisa, ele está ativando e ele está atrapalhando outras áreas que seriam importantes de estar nesse funcionamento. Então, por isso, é das formas que a gente já vê por neuroimagem funcional, por estudos mais, né, específicos e estruturais de como o TDAH, né, como o cérebro dos pacientes do TDAH acaba funcionando. E também já clássico, evidências de atraso e imaturidade no neurodesenvolvimento em determinadas estruturas, como o córtex pré-frontal dorsolateral, onde a gente tem bem essa definição do transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho um cérebro que até ele faz um catch-up, né? Ele chega em espessuras corticais que podem ser similares a pacientes que não têm o TDAH no fim do neurodesenvolvimento, mas essas áreas vão acontecendo, ou esse desenvolvimento vai acontecendo de uma forma diferente. Então, vai ser mais tardio, né? Essa imaturidade que a gente vê muitas vezes até em traços de personalidade. Os meninos, né? Os meninos com TDAH, quando você compara com, né, indivíduos da mesma idade, tendem a ser mais imaturos. E a gente está falando de um cérebro que é mais imaturo. Tanto que um dado muito interessante, que é da percepção, por exemplo, de crianças que nascem próximo dos meses que estão relacionados ao corte, né, de entrada na escola, né? Então, no Brasil, normalmente a gente está falando aí de abril, maio, né? Março, abril, maio, que é um período onde, se a criança nasceu depois, ela vai estar, né, num ano, ou se nasceu antes, vai estar separado aí nessa idade. Nos países que têm, né, currículos que viram no meio do ano, a tendência é que seja setembro, outubro. Mas que crianças que são mais jovens dentro de uma mesma classe, até pela consideração de a gente buscar informações colaterais de professores, uma escala, por exemplo, para aferir os sintomas, para tentar entender o quão pervasivos são os sintomas do TDAH, muitas vezes você tem uma chance maior da criança que é mais nova na turma receber diagnóstico de TDAH. Porque a comparação é efetivamente
né, injusta, né? Você está comparando ele e o comportamento automaticamente, né? Até quando um professor olha e vai fazer essa comparação com crianças que são até 11 meses, né, mais velhas do ponto de vista do neurodesenvolvimento. Então, até esse detalhe, essa percepção tem muito a ver com a identificação e a identificação correta do TDAH. E não Às vezes como um viés de aferição, né, Wagner? bastante, né, da percepção do que é uma inquietação, o que é o sintoma do diferenciar do que é o neurodesenvolvimento, né, um cérebro que efetivamente ainda é imaturo. É aquela criança que às vezes vai se destacar negativamente, né, por não estar dentro do padrão do restante do grupo ali, né? Mas que essa discrepância de idade aumenta o risco. Não é que tem a ver com o signo, né, da criança, ou que ela nasceu em determinado mês, que aí ela vai ser TDAH ou não. Do ponto de vista de diagnóstico, né, não vou estar aqui discutindo os critérios especificamente, mas os critérios mais atuais, né, a gente se baseia em DSM-5-TR ou no CID-11, que está em processo de implantação, né, nos países ligados ao OMS. A tendência é que a gente caminhe, né, para a identificação de sintomas que sejam mais pervasivos, que não tenham tanto esses pontos de corte de idade, porque a gente está falando de algo que é, né, que leva a esse prejuízo de longo prazo e que está a ver com o próprio neurodesenvolvimento. Existem, né, entrevistas estruturadas que podem ser utilizadas, escalas mais amplas para triagem, mas o diagnóstico é sempre clínico. O diagnóstico não é dado por uma avaliação neuropsicológica, né, que é uma outra questão muitas vezes que sai ou aparece como um fator de confusão, mas que o importante é que a gente use ela como um exame a mais, né, um exame que ajuda na correlação clínica para o caminho diagnóstico, mas não é ela que faz o diagnóstico em si. Ele é um exame complementar e que tem que ser correlacionado com a clínica sempre e ajuda muito nos casos, principalmente nos casos que são mais leves ou que eu preciso diferenciar de outros transtornos de neurodesenvolvimento ou mesmo de comorbidades. A avaliação de adultos, um cuidado a mais, né, na questão do autorrelato, a importância, por exemplo, ainda de tentar a coleta de informações colaterais, mesmo num paciente que é ou que está nessa já mais autônomo, né, ou está indo na consulta sozinho, para não cair nesse viés mesmo de autorrelato ou dos autodiagnósticos, né, como a gente tem visto, né, ainda mais numa era aí de muita inteligência artificial. Então, pegar essas informações colaterais, né, ter algumas pesquisas, por exemplo, na terceira idade, quanto isso também é importante para identificar padrões que são mais, né, mantidos aí ao longo da vida, para poder, né, identificar melhor os casos na terceira idade. E chegar para a parte que o pessoal quer saber, que é de remédio. Que às vezes o pessoal fica mais ansioso, né, Wagner? Sobre como tratar o TDAH, se precisa de remédio, se não precisa. Se vicia. Os riscos, né? E essa revisão da Nature traz alguns dados mais para organizar, às vezes, na cabeça do pessoal, né? E para o clínico, né, quem está assistindo aí que é prescritor e que trabalha mais especificamente com o TDAH, tem dados muito também consistentes do quanto o TDAH é muito tratável, né? Eu acho que de tamanhos de efeito, do quanto a gente vê a modificação de sintomas, até num comparativo, né? Dados estatísticos que a gente usa às vezes para comparar tratamentos para depressão, né? Do quanto o paciente melhora de sintomas depressivos com o uso de um antidepressivo. E todas as comparações, de alguma maneira, os psicoestimulantes, né, que são as medicações, né, de primeira escolha para o tratamento de TDAH, têm tamanhos de efeitos consideravelmente maiores, né? Então, entre os maiores tamanhos de efeitos quando a gente pensa do tratamento farmacológico em psiquiatria. Então, a primeira linha é sempre são sempre os estimulantes, né? As formulações do metilfenidato, as formulações de derivados de anfetamina, né, que aí no Brasil a gente só tem a lisdexanfetamina, mas em outros países do mundo existem outras formulações relacionadas a esse grupo, mas que
eles têm, né, como eu falei, esse efeito, né, esse tamanho de efeito muito vultuoso. E de antemão também cabe, né, de quanto não existe comorbidade que contraindique os estimulantes como primeira escolha. Assim, é um fator também de... pode ser de confusão, a gente está num momento em que, né, tomar um ano e pouco, pelo menos, aí da presença, por exemplo, de medicações da classe dos não estimulantes, como a atomoxetina, né, disponível no Brasil, por mais que seja uma droga já antiga, né, então há pelo menos 20 anos, né, nos mercados fora do Brasil. Mas não existe nenhuma indicação clínica, por exemplo, direta de que eu usaria o de segunda escolha, usaria a atomoxetina como, né, o primeiro tratamento. Mesmo pacientes com sintomas de ansiedade mais importante, ou as dúvidas ou os receios que muitas vezes quem não tem tanta prática com TDAH vai ter de um paciente que tem epilepsia e TDAH, eu posso dar psicoestimulante, eu vou reduzir limiar convulsivo. Paciente que tem tique ou Tourette, né, outras comorbidades que têm um potencial, né, os sintomas psicóticos potenciais, pelo menos teóricos, de os psicoestimulantes levarem a uma piora desses outros quadros comórbidos. Quando a gente analisa dados de forma, né, isenta e de melhor evidência, é que não existe um aumento de risco. Paciente bipolar, né, tipo, que esteja tomando um estabilizador de humor e tenha comorbidade com TDAH, ele pode tomar o psicoestimulante desde que ele esteja coberto aí não existe maior risco de virada maníaca. Então, também de tirar alguns estigmas pensando no que a gente tem de evidência mesmo clínica. Segundas, né, e outras formulações do que seriam os não estimulantes efetivamente para pacientes que não toleram, que não conseguiram tomar, né, as primeira escolha. Aí a gente tem a atomoxetina que tem no Brasil, viloxazina ainda a gente não tem, mas, né, deve entrar no mercado. E agonistas alfa-adrenérgicos a gente só tem a clonidina, não tem a guanfacina, mas também são medicações importantes, né, em pacientes que não toleram as medicações de primeira escolha. Efeitos colaterais mais comuns, redução de apetite é muito conhecida pensando no efeito dos estimulantes, mas também muito manejável, dependendo do tempo de ação, janelas que a gente tem entre o efeito e o que a gente pode utilizar aí da medicação de forma ainda mais segura. E alguns, né, alterações do ponto de vista cardíaco, que também não tem diferença apreciável entre maior risco sendo uma medicação estimulante ou não estimulante. Os não estimulantes causam tanto os efeitos colaterais quanto os estimulantes. Então, é mais para defender o quanto não tem porquê a gente ir para uma segunda linha se a gente não tentou a primeira linha só porque o receituário é diferente. Intervenções não farmacológicas né, com mais evidências na literatura. Para crianças e adultos, terapias de base mais comportamentais, terapias cognitivo-comportamentais tendem a dominar, e do ponto de vista de evidência científica, até por conta do método científico não se ater, né, o que a gente fala da psicodinâmica, da psicanálise, mas tem mais a ver com esse viés de aferição também. Mas a psicoterapia, de uma maneira geral, vai ajudar os pacientes, né, com TDAH. E crianças menores, principalmente em idade pré-escolar, os formatos de terapias que são direcionados para os pais, né, de treinamento parental, de orientação parental, entram aí também como algo importante, muitas vezes como primeira escolha, né, antes da gente medicar os pacientes, né, nessa faixa etária pré-escolar, por mais que, né, não exista uma inferioridade ou, né, de tolerabilidade ou de efeito em relação ao treino parental e a medicação, mesmo entre 4 e 6 anos. Algumas intervenções com evidências mais frustras, né, que a gente ainda está encaminhando, seriam intervenções digitais de saúde, por exemplo, o uso de aplicativos, formas que ajudam o paciente a se organizar. Isso também tem crescido bastante, aparecido outras formas na literatura, até um videogame que ajuda algum treino cognitivo, mas sempre com evidências que são muito distantes do que a gente vê dos efeitos, né, das psicoterapias estruturadas e da medicação.
E algumas abordagens nutricionais, assim, que umas evidências também, né, limitadas, mas com ainda muita dificuldade da gente separar vieses específicos e ambientais do quanto isso pode se modificar. Acho que é com muito cuidado da gente falar se existe alguma evidência ou não, mas os ômega 3, algumas dietas de eliminação, mas seriam dietas que são, você retira, né, determinados elementos da dieta da criança. Tem um padrão, por exemplo, chamado Feel Food Diet, onde tem uma dieta que ela é um pouco mais repetitiva e tira corante, né, e alguns né, açúcar, né, adicionado, e isso tende a melhorar determinados sintomas, mas também com evidências limitadas, parece que grupos específicos ou fenótipos específicos parecem responder a isso. E resultados muito mistos ainda em relação a outras intervenções como neurofeedback, estimulação magnética transcraniana ou estimulação transcraniana de corrente contínua. Caminhando aí para a gente finalizar, então falar do que eu comecei falando, né, do quanto o TDAH ao longo da vida, o impacto, os desfechos de longo prazo tão pervasivos, né, com esse risco aumentado, por exemplo, de acidentes, né, até uma redução de mortalidade. Tanto que estudos bem feitos, né, do ponto de vista fármaco epidemiológico, identificando o quanto o uso da medicação de forma mais consistente, né, esse tamanho de efeito substancial dos psicoestimulantes, consegue até mesmo modificar, né, esses desfechos não relacionados a desfechos clínicos. Os tratamentos farmacológicos melhoram, né, tanto os sintomas quanto esses desfechos mais funcionais, né, de reduzir encarceramento, de reduzir até um outro mito, né, que é a questão do uso de substância, né, o uso do psicoestimulante, o uso, mesmo que a gente está falando de um derivado de anfetamina, ele está relacionado a um fator protetor do uso de outras substâncias em pacientes, né, em faixa etária ali, adolescentes, né, idade adulta. Então, tratar o TDAH, muitas vezes, protege essa pessoa de buscar outras formas de atenuar ou de aliviar esses sintomas, como pode ser, né, um uso de substância. Tratamentos, né, juntando em medicação e terapia, tendem a ter maiores benefícios a longo prazo, e os desfechos, né, também reduzidos pelo tratamento, quando a gente pensa nesse impacto, né, que o tratamento adequado pode fazer no paciente no longo prazo. Direcionamentos futuros do campo, né, que é onde vai terminando ali esse grande resumo, né, feito por esse time, né, de pesquisadores, do quanto a gente ainda precisa, né, melhorar as abordagens diagnósticas, terapêuticas mais personalizadas, talvez dependendo, né, da faixa etária, do perfil de comorbidades, o que é que a gente faz com os pacientes realmente que têm esse acúmulo tão grande de comorbidades, onde eu começo a ter, né, problemas relacionados a como tratar e polifarmácia, interação entre medicações. Melhor compreensão da heterogeneidade mesmo dessa etiologia, as respostas aos tratamentos e talvez quais são perfis, né, de pacientes que remitem, pacientes que têm uma redução de sintomas nas transições, por exemplo, entre idade pré-escolar e idade escolar, quem é, né, que fatores são preditores, por exemplo, desse tipo de trajetória, né, mais leve ou mais atenuada, ou trajetórias que sejam mais persistentes, por exemplo, de sintomas. Isso talvez dê, né, caminhos para a gente poder tratar de forma melhor, né, cada perfil de paciente com TDAH. A sobreposição TDAH e comorbidades, como por exemplo transtorno bipolar, né, 85% dos pacientes com transtorno bipolar na infância e adolescência, né, dependendo da amostra clínica, preenchem critérios para TDAH antes, né, então a gente está falando de um pródromo, né, do bipolar na infância, né, ou essa identificação de que tipo de fenótipo talvez está mais relacionado a isso, além, né, por exemplo, da história familiar do transtorno bipolar. E, né, desenvolver os tratamentos, melhor compreensão de aspectos, né, positivos do TDAH, ou fatores relacionados à resiliência, ou essas trajetórias mais benignas, para que a gente possa, né, direcionar aí o tratamento. Perfeito, Dr. Wagner. Pessoal, então tivemos aí uma exposição ampla, né, da Nature aí sobre o TDAH. Eu acho que isso
ajuda a gente a organizar na nossa cabeça os pontos mais importantes, é uma grande vantagem desses artigos de revisão, e esse publicado aí também super recente. Pessoal, agora nesse momento a gente encerra aqui essa parte do YouTube, então agradecer, Dr. Wagner, pela presença, pela disponibilidade. Vamos continuar agora com o conteúdo na plataforma, abordando mais 2 artigos, um sobre o impacto dos transtornos mentais, o impacto mundial, né, na infância e adolescência, e o outro sobre fatores preditores também de TDAH na idade pré-escolar, né, na faixa ali pré-escolar. Então, Dr. Wagner, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui com a gente. Um prazer. Obrigado pelo convite. Até mais, pessoal.